Não sei o que é uma cardroia e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. E você perde seu marido e tem que voltar para aquela casa que construíram juntos. Triste. Não sei o que eu faria numa situação como essa. Talvez revirar alguns vídeos, continuar vendo algumas fotos antigas, talvez se mudar. Não sei. E nem quero imaginar como isso seria. Mas você tá ali revirando algumas fotos no celular dele e lá estão algumas imagens de outras mulheres bem parecidas com você e que não faziam parte do dia a dia do casal. E aí? Descobrir traições póstumamente deve ser a dor mais dilacerante. Com quem que você vai discutir a relação? No entanto, acho que descobrir zilhões de traições é o melhor dos cenários em alguns casos. Hoje vamos falar sobre A Casa Sombria. Temos sinopse para esse filme, Bolitz? Temos. Uma viúva começa a descobrir os segredos perturbadores de seu recém-falecido marido. Sucinto. E onde que podemos assistir esse filme? No Disney Plus. Também é aquele esquema facinho. E lembrando que teremos spoiler de A Casa Sombria. Você quer descobrir mais segredos do Terror Sem Medo? Como é que faz para descobrir os segredos que estão nas nossas redes sociais? É só você acessar Terror Sem Medo 13, tudo junto, 13 numeral, no Instagram, no Threads, no YouTube, no TikTok. A gente tá nessas 4 redes sociais e lá tem muita publicação, principalmente no Instagram, né? Lá tem várias publicações. A principal lá, rede é o Instagram. com dica de filme, com os nossos cortes no Reels, né? Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok, a gente tem videozinhos curtos que você pode mandar, compartilhar pra quem você quiser. E a gente deixa em várias redes sociais diferentes, porque a gente sabe que tem públicos diferentes, tem pessoas diferentes, idades diferentes, então é só compartilhar por lá e incentivar as pessoas a ouvirem o Terror Sem Medo. E estamos na batalha para chegar a 600 seguidores no Instagram, ajuda a gente a chegar lá, por favor. Esse filme, eu não vi nenhuma informação sobre o orçamento dele. Creio eu que tenha sido faturamento muito baixo, porque ele faturou 15 milhões de dólares no mundial. Eu não sei quanto que ele custou pra fazer, né? Não tem nenhuma informação dessa. Se você sabe, né? Se você tá ouvindo e sabe dessa informação, manda pra gente aqui, porque eu achei o valor bem baixo de faturamento. Mas pelo diretor, acredito que tenha sido um orçamento baixo, porque ele costuma trabalhar com orçamentos mais modestos. Entendi. Tem bastante efeito prático lá, né? Tem, e não tem tanto efeito especial digital, assim. A atuação, por exemplo, da Rebecca Hall com alguém invisível, ela atua. Ela não tá interagindo com alguém vestido de verde, muito possivelmente. Acho que naquele momento em que ela tá interagindo com um ser que é o nada, tá transparente, e a gente consegue... Eu não sei, mas... Deve ser vidro aquilo. Deve ser vidro, né? É verdade. É fácil de fazer e... Verdade. É simples, né? É verdade. Porque a gente vê até uns vídeos de ASMR que façam maquiagem na gente, que eles fazem em vidro também, assim, aí vai passando e tal, tudo, e você vê, tipo, aquele limite, assim, sabe? Que você sabe que não tá fazendo na câmera, tá fazendo sobre alguma coisa. Sim. Então, realmente, é uma coisa que acaba sendo simples de fazer mesmo. Mas, cara, a atuação dela tá muito foda, né? Ela é uma excelente atriz, né? A gente já assistiu vários filmes com ela, cara. Então, ela tá em Godzilla vs Kong, ela tá em Godzilla e Kong também, O Novo Império, Homem de Ferro 3, O Despertar, vários filmes, assim, sabe? Que eu vi que Cristina Barcelona também, ela tá... O Despertar, inclusive, foi indicação de algum ouvinte nosso, que é com ela também. E pelo que eu andei lendo, eles têm uma similaridade, esses dois filmes. O Casa Sombria e o... sabia. Que é o Awakening. Isso. Ela tá no filme do criador da Mulher Maravilha, Professor Marston e as Mulheres Maravilha, que é sobre a criação da Mulher Maravilha, né? Um filme que mostra a criação da Mulher Maravilha e do criador da Mulher Maravilha. Entendi. E ela faz a personagem que, se eu não me engano, é a inspiração para a Mulher Maravilha.
Porque ele era sadomasoquista e gostava de amarrar. Por isso que a Mulher Maravilha usa o laço. Caralho! E ele também... Será que é por isso que ela tem aquele negócio Também. Olha! E a gente já assistiu esse filme faz bastante tempo. Esse filme é de 2017. Nossa. Esse filme é legal, cara. Porque faz muito tempo que a gente viu, a gente não lembra. Faz bastante tempo. Uma outra curiosidade também, né, que esse filme, ele foi pra vários prêmios, né, foi indicado pra várias premiações, mas ele venceu de melhor roteiro no Fangoria Chainsaw Awards, que é uma cerimônia, né, premiação focada em filmes de terror e thrillers, que começou em 92. E esse Fangoria é um fan magazine dos Estados Unidos sobre filmes de terror que publica desde 79. Sim, ela já apareceu em vários filmes de terror. Parece é? Caramba, tem que filmes legal, do Jason, a legal. gente vê aí o Fangoria. Eu achei legal, assim, colocar essa curiosidade aqui. Sim. O filme ele saiu em 2020, mas eu acho que ele não foi pro cinema aqui no Brasil, pelo menos eu não lembro dele estar no cinema. Não foi. No Brasil, inclusive, ele foi lançado em setembro de 2021. Tava inicialmente na Star Plus, eu acho, né? Agora né? que foi pro Disney Plus. Aham. Lançou no meio da pandemia, né, cara? Então... E outra, o faturamento foi baixo muito possivelmente por isso. Ai, com certeza. Por pensar bem, é verdade, né? Porque, ó, pensa, ele lançou em 2020, que foi o ano da pandemia, não tinha vacina, não tinha nada. Tinha então, nada. realmente, né? Tava tudo fechado. 2021, lançar no Brasil, ainda tava em pandemia, né? Tava. Apesar de ter vacina já, tudo, as pessoas ainda não estavam saindo, né? A gente começou a sair em 2022. É verdade. Então, realmente, né, o faturamento baixo dá até pra entender Sim. pela circunstância ali mundial que a gente tava vivendo, né? E esse filme é dirigido pelo David Bruckner, que ele fez VHS 85, né? Ele fez um segmento, né, do VHS, que o VHS é um compilado de micro, de curtas. A gente teve aqui com Hellraiser, com um dos primeiros podcasts daqui da gente. É verdade. Foi o primeiro, se eu não me engano, não foi nosso primeiro podcast? Eu não lembro se o primeiro foi Hellraiser ou o primeiro... Não, eu acho que o primeiro foi Halloween. Halloween Ends. Talvez. Então, um dos primeiros. Eu acho que ele é um dos 5 primeiros até. Tipo, um dos 3 primeiros, assim. Ele é um dos primeirões. O Ritual também, de 2017. Que falam que é muito bom, mas nunca assisti. O Southbound, que é um filme que ele dirigiu também, que é de 2015, é um filme que eu tenho vontade de assistir, ele tá na minha lista faz muito tempo. Mas eu nunca assisti porque não tá em stream nenhum. A gente sabe que tem os jeitos fáceis de assistir, mas às vezes dá preguiça, né? Porque não tá no stream. E o roteiro é do Ben Collins e do Luke Piotrowski. Acho que eu tô falando certo o sobrenome dele, mas enfim. Os dois, eles trabalham bastante juntos, né, nos roteiros de vários filmes, então eles trabalharam juntos, inclusive com o David, né, Foi no roteiro dobradinha aí, né? Eles fizeram roteiro de Hellraiser, Renascido do Inferno. Fizeram roteiro também de Stephanie, Tempos Obscuros e Sereia Predadora. Eles fizeram todos os mesmos roteiros juntos, assim. Então eu acho que deve ser uma dupla mesmo que trabalha junto, né? E o Sereia Predadora, que eles fizeram o roteiro, ele é um derivado do VHS, do primeiro VHS. Porque legal. lá tem um segmento que é sobre uma sereia assassina, né? E aí eles fazem o longa, que é um spin-off, né? E a gente também tem no elenco a Claire, né? Que é a vivida pela Sarah Goldberg, que ela tá em Barry, que é uma série, cara, que a gente assistiu ela inteira, assim, sabe? É muito massa. Só o final que é ruim. Isso que eu ia falar mesmo, que tipo, o final, a última temporada é meio muito que... ruim. Acaba, e assim, ela é uma ela personagem odiável no Barry, cara. Muito. E aí ela fez Barry, né? Ela tá em todas as temporadas, todas as temporadas. Além do Barry, ela também fez ela fez vários filmes, né, no caso, mas ela também fez Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge em 2002. Terceiro, né? 2002? Não, 2012. 2012, isso. Tem uma porrada de coisa. Ele tá em 300 mil filmes, que ele é vivido pelo Von de Kurtz Hall, que ele fez Blue Bion, tá no episódio 9 da primeira temporada de Evil, que é o episódio Dois Padres. Tá na série Demolidor também, tá no Tin Man. Ele é o Ben Urich do Demolidor, ele é um personagem importante do lore do Demolidor e do Homem-Aranha dentro do universo Marvel. Ele tá em Duro de Matar 2, ele tá em Chuva Negra, Um Príncipe em Nova York também, de 88. Ele tá na nossa memória cinematográfica aqui, de todo mundo. É verdade. E... apesar dele ter o mesmo sobrenome da Rebecca Hall, ele não tem nenhum parentesco. É verdade, né? Olha, verdade.
É que ele é o Curtis Hall. É o Curtis Hall, ele é um misto da Jamie Lee Curtis com a Rebecca Hall. E o Owen, que é o marido, né, vivido pelo Ivan Johnny Kite, ele tá em Atrabilious, que é um filme de terror, que eu tava dando uma pesquisada aqui. Manodrone, O Mensageiro do Último Dia, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Ele é o Gorp, não é Gorp, como é que é o nome? O sapo. Sapo? Ele é tipo um sapo. Ele é esqueci o nome do personagem, mas quem tá ouvindo vai saber. Quem tá ouvindo deve estar falando o nome do personagem loucamente e tendo aflição por a gente não tá falando o nome do personagem. Esses são os personagens que mais aparecem ali, né? Sim. No caso, eles são quase os únicos personagens, porque os outros são bem coadjuvantes mesmo, né? Tem a mãe do Hunter, que é o aluno dela. Tem várias pessoas que passam pelo filme, né? Mas esses são os personagens principais que estão ali mesmo, né? A história, ela anda em volta deles, assim. O filme começa realmente, assim, com a Beth, ela voltando pra casa depois do velório, né? Imagino, a cerimônia de despedida. Acho que é o velório e o enterro, né? É verdade. Que ela volta com comida lá, geralmente eles levam comida pro velório, né? É verdade. É aquele momento bem triste, assim, sabe? Que você vê e tá tocando uma musiquinha, tudo, né? Ela mora numa casa enorme junto com ele, no meio de um lago, então ela tá bem afastada da sociedade, assim. É um momento bem triste, assim, da história, eu acho que de muitas pessoas perdem alguém, não sei, sabe? Não só os dois, eles não têm filho, não tem uma família grande ali, sabe? Então ela morava só com ele. Então ela volta pra uma casa solitária. O filme já começa com coisas já, né? Na hora que ela vai dormir já tem coisa. Na verdade, antes dela dormir, né? Ela já vê algumas pegadas, sombra, né? Eu imagino que deva acontecer isso, né? Sei lá, você mora com uma pessoa e ontem ela tá aqui, hoje ela não tá mais. Deve ter alguma coisinha que você vê, assim, né? Tipo, não que você veja, mas aquela sensação acho que a mesmo, falta, né? Vai sentir falta da pessoa, né? Você acaba... Tem aquele... Acho que o dia a dia ainda fica na mente, né? Tipo, de, sei lá, som de escovar o dente, a sensação de que tem alguém escovando o dente, a sensação de que, né? Só que ela tá materializada ali, né? Até então a gente imagina que seja uma materialização mesmo do filme pra mostrar pra gente como é a sensação do que ela tá vivendo, né? Então a gente até compreende essas coisas. Mas depois a gente vê que não é só uma sensação, né? Mas dá para levar até por outro... Por exemplo, o filme, ele é literal em mostrar as coisas, né? Mostrar que existe uma presença na casa. Mas também a gente pode entender aquilo como uma depressão profunda e os estágios do luto, né? Tá falando do começo, mas no final ela quer se suicidar. É, verdade. Então, quer se suicidar porque ela descobre que o marido dela é um assassino e que ela viu com um assassino por anos. Imagina. Cara, deve ser um dos piores sentimentos você descobrir que você vivia com uma pessoa que tirou a vida de tantas pessoas, né? É, verdade. E ela descobre da pior forma possível, né? Não é um policial contando pra ela com jeito, ela descobre porque ela vê os corpos, né? Ela vai descobrindo aos poucos, porque até então ela acha que ele traía ela. É doloroso? É, mas eu acho que eu lidaria melhor com isso do que... Com certeza. Tipo, eu ficaria puta da vida, sei lá, sabe? Sim, teria um sentimento um pouco mais aceitável, assim. Agora, você descobrir que a pessoa é um assassino e tava fazendo isso meio que, entre aspas, por amor, pra preservar, e na casa dela, sua vida. Exatamente. Cara, toda a casa dela é uma cena de crime. Ela meio que viaja no tempo, entre aspas, quando ela dorme, vendo as coisas que ele fez, né, cara? Ou ela tá vendo ou ela imagina. Eu acho que deve ser tipo uma intuição dela imaginar, tipo, o que tá aconteceu aqui? O que aconteceu? Será que... Talvez ela imaginasse meio que o que ela faria, né? Eu acho que eu fugiria pularia a cerca, fugiria e tal, e ia pro lago. Eu acho que eu iria gritar, eu acho que eu iria ficar me arrastando. Porque a gente tem esse sentimento mesmo, o que eu faria se acontecesse isso? Mas o problema é, a casa dela era o lugar onde tudo acontecia. Então não tem como se desvencilhar. Tipo, ela sabe por onde ela fugiria. Então, mas a gente não tem tanta certeza disso, porque, por exemplo, a Madeleine, quando chega na casa dela, que é a sobrevivente, né? Que é a mulher que desencadeia toda a trama, né? Que ela descobre a foto da Madeleine no celular do Owen. E aí ela vai até a biblioteca que ela trabalha. Ela fala que o Owen levou ela até a outra casa. Então a gente não sabe se acontecia ali, ou se acontecia nas duas casas, ou a outra casa era só uma casa. Então, eu acho que ali era meio que um cemitério, porque tem um momento que a Madeleine tá falando com a Beth e ela fala...
Porque ele me levou pra outra casa. Beth falou assim, mas ele te levou, foi mostrar aquela casa? Ela, não tinha muito pra ver ali, né? Porque tava tudo realmente, tipo, não tinha muito o que ver, né? Não tinha... Tinha só uma estrutura mesmo de uma casa, né? Não tinha um projeto de casa, no caso, né? Não tinha uma casa assim como a dela, assim, né? Que não fica tão claro, mas pelo que eu entendi, aquela casa era um espelho da outra. Era a mesma casa convertida, né? Exatamente. Só que assim, era só um projeto, né? Tanto é que a floresta foi engolindo aquele lugar todo, Sim, né? sim. Então ali era realmente um cemitério de corpos dele, assim. Mas só que foi lá que ela foi, né? Porque ela foi pra casa da Beth sabendo que ali poderia ela morar, já que é o marido dela que morreu. Então, provavelmente... é lá que ela mora. Então eu pensei assim, então é lá que ele levava. Eu não sei em que momento que ele levava, né? Porque os dois moravam juntos. Então será que era no momento em que ela tava dando Porque aula? ela era professora, né? Às vezes era um momento que ele tava... aí Porque ela parece tava que ele fora, trabalhava né? em casa e ela trabalhava fora. Aham. Então era no momento que ela tava dando aula, né? Nossa, que loucura, né, gente? Apesar de ser literal e parecer metafórico, porque tem certos momentos que ela fala assim, o que você fez com meu marido? Falando pra entidade. Cara, na verdade, eu acho que o marido, tipo assim, se tirar a fantasia dali, o marido dela era um assassino, de verdade, que tinha um impulso de querer matar ela, mas não tinha coragem, mas sempre matava outras mulheres. Então, esse era o modus operandi dele, ele era um assassino, não tinha absolutamente nada a ver com ela ter morrido por 4 minutos no passado e ter sobrevivido. Eu acho que aquilo foi uma desculpa que ela tentou arrumar para que o marido dela não ficasse tão mal e ele não fosse tão filha da puta assim. Porque ela tem, mesmo sabendo de tudo, ela chora ainda por saudade, por tudo, né? Claro que acho que isso vai ser normal. Então tudo foi bom, tudo foi perfeito na relação. Se ela nunca tivesse descoberto nada, ou se ele não tivesse morrido, por exemplo, talvez ela não descobrisse nada, porque se ele tivesse fugido, o celular ia com ele. Em nenhum momento ela ia descobrir foto no celular dele. Se ele tivesse sumido, seria melhor até. Porque, sei lá, talvez ele nunca fosse pego, isso é triste, mas... ela também nunca ia descobrir que ela tava com um cara bosta, então ela só iria ficar triste. Cara, imagina como vai ser complicado, porque isso não mostra no filme, mas ela tendo que contar isso pra polícia. Será que a polícia realmente não vai acreditar que ela não tinha nada a ver, que o marido dela matava pessoas que eram parecidas com ela? Exatamente. Então parece que até, sei lá, é uma história estranha, sabe? Porque não tem ele pra falar também. Porque parece que se eu fosse o policial, eu ia achar que ela tá matando pessoas que se parecem com ela pro marido dela não trocar ela. Por ciúme, né? Ciúme. Caralho, isso é muito Porque foda. ela descobria que ele traía ela com pessoas parecidas com ela. Cara, dá pra pensar milhões de coisas se você não tá vendo a história. Né? É foda, difícil. Então, tem uma explicação pra história, inclusive no filme fala sobre isso, né? Sobre o fato dela, porque você comentou sobre o fato dela ter morrido e ficado 4 minutos, né, sem vida e tal. Tem esse esquema dela ter morrido por um acidente de carro, né, que ela caiu de uma ribanceira e tal, ela ficou 4 minutos desacordada, e nesse momento, nesses 4 minutos que ela tava morta praticamente, na verdade ela chegou a morrer, né, o coração dela parou ela e parou, tal. Ela fala que o pulmão dela esmagou. E ela comentou que, assim, muita gente fala sobre você ver luz, sobre você ver o outro lado e tal, e ela falou que não via nada, que via, tipo... tudo preto. E ela comentou isso com o Owen. Passou um tempo, o que aconteceu, assim, e tal, mas ela sabia... Ele não acreditava nela. Ele não acreditava, né? Até que ficou meio assim quando ele morreu, porque ela sentiu que ele tava no vazio também e tal, né? Normal. Ela vê alguns livros, que inclusive, um dos livros que ela pegou é um livro chamado... Caerdroia. E aí ela encontra isso, né? Que tipo, é tipo um livro com instruções sobre coisas ocultas, né? Sobre rituais ocultos. E aí existe um ritual que foi feito ali, parece, né? Que é contado pra gente no filme, que esse ser que é feito de nada, né? Que é o que ela viu ali... ele tava ali pra levar ela. E ela acabou não morrendo. Então ele precisava da alma dela. Ele precisava que ela tivesse morrido. Porque não era pra ela estar viva. É como se fosse uma premonição, né? Só com uma pessoa só. A entidade, né? O nada, invadiu o corpo do Owen pra que ele matasse a esposa dele. Pra que ele desse a esposa dele pra esse nada aí. Pra morte, no caso.
pra enganar a morte, ele foi matando pessoas que eram parecidas com ela. E fazendo mesmo o ritual, parece, né? Porque ele fazia... Porque a gente vê no filme... Na posição. Porque assim, a gente vê no filme também que tem uma boneca que é claramente uma mulher e tal, né? Ela tá numa posição, tipo, com as pernas e os braços voltados pra trás, assim. E vários pinos, assim, sabe? No corpo dela todo. E ele matava essas mulheres desse jeito. E ele prendia elas desse jeito, assim. Então eu penso, poxa, faz sentido? Faz sentido ali, sabe? Assim, mas tipo, no caso, essa é a teoria do filme, né? O nada tá lá pra pegar ela de volta, no caso, né? Então, a gente sabe que no filme existe alguma coisa, né? Mas se a gente trouxesse isso pro mundo real, mesmo que existisse o ritual, é uma desculpa. Sim, né? Exatamente. É uma desculpa exatamente. É uma desculpa que até ele teria implantado pra que, se um dia me descobrirem que eu sou um serial killer, eu tenho um motivo pra ser serial killer. Porque isso acaba confortando um pouco, né? Porque não tem quem prender, não tem nada, a justiça não foi feita porque ele mesmo se matou. Ele se mata pra proteger ela, né? Diz ele que é pra proteger porque ele coloca até faz até uma carta pra ela no bilhetinho pra ela lá, né? Falando que você vai estar bem melhor, você vai estar melhor sem mim. E eu acho meio assustador esse papo deles, quando ela vai encontrar com ele no lago lá, né? No final do filme. Porque ele fala pra ela que é pra ela voltar pra ele, porque ela vai ficar melhor junto com ele. É muito obsessivo, né? Muito, né? Então, por isso que eu acho que se você tirar toda a fantasia do filme, ele ainda tem um pé na realidade. Ele poderia ser o mesmo filme sem a fantasia. Ele seria ele não seria um filme de terror, ele seria um filme de suspense, mas ele funciona da mesma forma. Isso não deixa o filme ruim, isso não melhora o filme. Isso é a substância do filme. Se você tirar essa substância, o filme tem outras substâncias além dessa, né? Eu gostei bastante desse filme. Eu também gostei bastante. Ele tem um quezinho assim de Hellraiser também. Dele ter que fazer um ritual, né? Pra invocar, sei lá, não tá invocando, mas pra alimentar alguma coisa que foi invocada em algum momento, né? Então... e ele não sabe como agir, porque assim, ele abriu o cubo de Le Marchand, só que ele não sabe como fechar mais, entende? Então ele vai ter que alimentar aquilo lá com corpos que parecem da esposa dele. Mas nunca vai ser a esposa dele, né? Sim. Cara, Cardroia é um termo galês que se refere a um tipo específico de labirinto de grama. Sabe aqueles labirintos de gramas, assim? E geralmente tem um formato que eles chamam de cretense sétuplo, que ele tem 7 voltas, assim. Que é mais ou menos o desenho que a gente vê lá no filme, né? Do livro Cardroia e tal. Esse labirinto, ele era construído por pastores em topos de colina e eram usados para rituais, possivelmente de danças, assim, sabe? Que daí o pessoal fazia essas danças ritualísticas lá. E essa natureza, né, dessas práticas, assim, ela foi perdida ao longo do tempo. E no centro de cada Cardroia tem um pequeno monte, conhecido em galês como Twmpath. T-W-M-P-A-T-H. Mas eu não sabia o que era. O Tradutor tem galês? Acho que tem. Deixa eu ver. Como é que escreve? T-W-M... P-A... Path, né? Isso. Aqui, ó, traduzir do galês. Um monte. Um monte? Tem um monte que chama um monte. Caralho, gente. O filme tem uma outra coisa que corrobora um pouco mais com o meu ponto de vista. Não tô falando que o meu ponto de vista é o certo. Isso pra eu achar que o filme é mais real do que fantasia, né? Não é um confronto aqui já. Eu sei, Vitor. Só pra ficar claro pra quem tá ouvindo. Na hora que ela vai no bar com os amigos, ela tá bebendo e tal, e ela passa um pouco do limite, o pessoal começa a falar e tal, e ela pergunta se as pessoas acreditam em fantasma, porque ela acha que tá tendo fantasma em casa, e ela fala que o Owen era sonâmbulo, e aí ela ficou assim, mas isso é contagioso? Aí o pessoal fala, não é contagioso. E ela diz que antes de tudo, ela já era depressiva e triste, e que ele confortava ela. Ela achou que ela contaminou ele com a depressão e ele contaminou ela com o sonambulismo. Entendi. Que é uma coisa assim, não de se contaminar, mas, por exemplo, eu e você, a gente vive 24 horas do nosso dia juntos dentro da nossa casa. A gente, cada um tem o seu... A gente não se vê o dia inteiro, né? A gente vê poucas horas do dia a gente se vê. Mas tem coisas suas que eu pego e tem coisas minhas que você pega. Atitude, jeito de falar, até uma mania a gente acaba pegando, né? No caso deles, talvez isso tenha acontecido também, entendeu? E aí, porque tudo acontece no sonho pra ela. É tudo onírico, não é nada, aparentemente, né? Sim. Então,
eu não sei se também tem essa questão, porque poderia realmente ser tudo um sonho e o filme continuaria bom do mesmo jeito, né? Sim, verdade. Porque assim, esse filme, se você faz qualquer tipo de releitura, ele ainda dá certo, né? Uhum, Se você faz sim. algo mais pé no chão, ou se você faz... Assim, se ele se propõe a fazer algo mais pé no chão, que não tem nenhuma forma de você visualizar de maneira mais figurativa, nem nada, ele funciona. Se você faz de uma forma mais figurativa, ele funciona também. Esse filme é muito bom. É, eu gostei também. Esse lance que você tava falando, né, sobre... Que inclusive ela comenta, né, sobre... Ai, será que é contagioso, né? A depressão é contagiosa, o sonambulismo é contagioso, tudo. Tem um termo psiquiátrico e psicológico pra isso, assim, que é o folia do, né? Que é quando uma pessoa sim. tem um transtorno psicótico mesmo e acaba contaminando a outra, que muitas vezes acaba tendo os mesmos surtos, mas é aquilo, né? Tratar a outra pessoa é mais simples porque você tira a pessoa de perto, a pessoa aos poucos pode melhorar ou não, claro, com terapia e tudo tal. E a pessoa que tem realmente o surto precisa do tratamento necessário, né? Que é remédio, tudo tal, que precisa. Mas isso meio que existe, né? Então tem tem um sentido ali de, será que eu contaminei? Não que você tenha contaminado, né? Mas algumas paranoias e outra, você ela pode... não foi procurar terapia até porque tudo acontece praticamente na semana do primeiro luto. E, cara, ninguém vai procurar terapia no começo. Assim, isso a gente sabe. Ai, gente, porque são 3 dias, né? Tipo assim... Eu acho que a última coisa que ela vai pensar nesses 3 dias é procurar uma terapia, assim, sabe? Porque é tudo tão rápido, né? Imagina. Então é mais fácil ela sair pra beber, sair pra fingir que nada aconteceu. O filme realmente, ele é muito, muito curto, né? A linha do tempo ali, ela é muito curta nesse filme. Então é uma coisa que não tem nem como você questionar mesmo a saúde mental dela. Vai estar uma bosta do começo ao fim, porque são dias que passam ali, né? É engraçado que a primeira vez que eu assisti, fiquei pensando demais quem era culpado, responsável por aquilo, assim, era a amiga dela, a Claire, ou Mel. Mas o filme tenta deixar a gente meio em dúvida, porque a amiga dela é muito pé no chão. Muito, E eles botaram aquela atriz que tem uma cara de nojo. E aí se fala, ela é filha da puta, ela vai se... Mas não, na verdade parece que ela saía, né? Parece que ela sabia o que o cara tava fazendo, parece que ela sabia tudo. E eu pensei, ela tá sabendo demais, então eu acho que ela fez um monte de coisa aí, ó. Eu acho que ela até deve ser uma das moças que o cara traía também, sabe? Assim, devia trair com ela devia estar animada porque deve estar triste porque o cara morreu e tal. Deve fazer alguma coisa assim. E o Mel, eu achava que ele também fosse alguma coisa. Ele estivesse ajudando o marido dela em alguma coisa, assim, sabe? Mas eu achei que os dois, não os dois, mas tipo, ora pensava na amiga, ora pensava no Mel. Eu achei que os dois estavam ali fazendo esse esquema junto com o marido dela, sabe? Eu sempre achei que o marido dela fosse o vilão, mas junto com alguém, entende? Com um dos dois. Mas no final das contas, eles só eram pessoas comuns que acabaram salvando ela, inclusive. Né? Verdade. Então, foi bem interessante, porque esse filme até dá uma pulguinha atrás da orelha, assim, sabe? De filme pensar, bom, eu acho que é isso, causa discussão, tem vários pontos de vista diferentes, a gente entrega uma história com começo, meio e fim, e acabou, não vai ter continuação, não precisa de continuação, né? É aberto e fechado em si mesmo, né? Mas, pô, só aqui a gente tem 2 pontos de vista, ainda tem o dos ouvintes aí, que a gente tem milhares de ouvintes que podem falar. E dá sua opinião aí, gente, diferente. Porque esse filme é muito foda, é muito bom. E uma coisa que eu achei muito foda nesse filme, o design de produção do filme. Ele dá a sensação de que existe sombra de alguém ali, dá a sensação de que existe alguém ali junto com ela, que eu acho interessante porque ela mesmo diz que aquilo lá que tá atrás dela é o nada, e é realmente o nada, porque quando você olha, né, dependendo da movimentação dela, ela vê uma cabeça de perfil e depois a cabeça... As silhuetas, né? As silhuetas, isso. Silhueta de uma cabeça de perfil, e aí quando ela vira, a cabeça tá olhando pra ela, mas é que na verdade, pelo movimento dela, é natural que aquele nariz não exista mais e fique mais reto, né? Então parece uma cabeça mesmo com uma orelha ali. Então, cara, o filme, ele faz uns trabalhos tão foda que você continua vendo aquele nariz ali só uma pilastra, sabe? Então é muito massa, é muito legal. É isso. E depois desse papo, Beats, qual que é a notinha que você dá pra esse filme? 4. Olha, que beleza. Bom. E você, qual nota?
Olha, minha nota vai ser 5, porque eu achei muito foda. Eu tinha assistido antes o filme e eu assisti agora. Eu ainda fiquei com aquela sensação de, e a amiga dela? Então eu ainda tive algumas sensações de, eu acho que são eles que eu não tava lembrando muito bem. Eu falei, eu lembro, eu acho que devia ter alguma coisa aí com o Mel, com a Claire e tal. Mas não, e eu fiquei assim, cara, eu fiquei de novo surpresa, sabe? Minha memória também é meio ruim, né? Então eu não lembro. Então eu achei incrível, assim, sabe? Eu achei muito massa. Sim, bastante incrível. Eu também gostei bastante do filme. E a nossa média, Beats, pra esse filme? Nossa média é 4,5. Aí, ó, passou com quase louvor. Quase louvor. A gente tá chegando a quase 60 avaliações lá no Spotify, falta pouquinho, estamos atualmente agora neste momento gravando 58 avaliações, a gente quer 60. Faltam 2 avaliações, então você que não avaliou, a gente sabe que a gente tem milhares de ouvintes. Temos. Então, por favor, gente, se tiver 10% dos milhares de ouvintes, a gente já tá com um número bom. Então ajuda lá, gente. Pô, é um clique no Spotify. 95% da nossa audiência é do Spotify. Então, dá essa ajuda. Dê uma avaliação aí pra gente. A gente não pede nada. É de graça o podcast. Então, a gente só pede pra vocês ajudarem a gente disseminando o nosso podcast. Mais pessoas vão conhecer, aí a gente vai ganhar mais ouvintes, vai ganhar mais engajamento, e as marcas podem chegar até a gente, as distribuidoras podem chegar até a gente pode falar de um filme, pode ganhar ingresso de cinema para sortear para os ouvintes, pode ter um cupom de desconto para alguma coisa, então ajuda a gente, porque a gente precisa dessa ajuda. Está nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no Threads, no YouTube e no TikTok como Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral, e você pode também mandar um e-mail pra gente. Se seu comentário for longo demais, não tem problema, a gente lê do mesmo jeito. Você pode mandar um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com. Ajuda básica e simples, só dando play lá no Spotify, ou no Deezer, ou no YouTube, ou na sua plataforma de podcast favorita. Mas se você quiser ajudar mais, existem outras possibilidades. E muito obrigada para você que chegou até aqui. Agradeço também o seu download e até semana que vem. Tchau! Tchau! Ai, gente. Ninguém vai entender nada dessa né? risada aí.